Nós queremos agradecer a Deus antes de tudo, né? Para alguns é a segunda vez que vocês vão me ouvir, eu já estou aqui pensando, meu Deus, misericórdia, né? De manhã nós tivemos o privilégio de encerrar essa semana que tivemos aí do santuário, e cada vez, boa noite, pastor Benildo, cada vez que a gente estuda o santuário, todos nós, essa doutrina básica da Igreja Adventista, eu fico assim admirado com a riqueza de cada detalhe do santuário, a simbologia, né? O significado. Eu fico assim deveras agradecido ao nosso Deus, porque Ele nos trouxe esse simbolismo tão grandioso e tão magnífico, com lições tão preciosas para cada um de nós. Nós estamos aí na 7ª sessão, e hoje nós vamos falar sobre adolescência e juventude, né? Quando nós falamos de adolescentes, falamos de juventude, é interessante esse aspecto aí. Quando nós falamos do jovem, quando nós falamos do jovem, nós estamos falando de uma etapa da vida, um período da vida dentro do processo de desenvolvimento humano, que é... Obrigado, meu amor. É que ela veio me dar um pouco de água. Então, quando nós falamos do jovem, e aí dentro do desenvolvimento humano, é exatamente essa faixa entre 20 e 40 anos. Né? 20 e 40 anos. Mais ou menos é essa faixa quando nós estamos falando de jovem. O adolescente aí, desse período de 12 anos até 20 anos, nós temos exatamente isso. Aliás, nós temos uma autora dentro da área de desenvolvimento humano, que é muito reconhecida mundialmente, que é Papalha. Leila conhece muito bem essa autora, né? Então, Papalha fala, ela de fato se debruçou para estudar o ser humano desde o momento do seu nascimento até o momento em que ele de fato deixa de existir, né? E essa idade específica, ou seja, quando nós falarmos aqui da juventude ou dos jovens, nós vamos falar dentro desse contexto, tá bom? Entre 20 e 40 anos. Após 40 anos, aí mais ou menos de 40 a 45 anos para frente, nós vamos entrar numa fase dentro do desenvolvimento humano, e é a fase senescente. Qual seria essa fase senescente? Seria exatamente a fase que você está passando, tá certo? Para aquela última fase que nós chamamos alguns chamam de velhos, outros chamam de idosos, outros chamam ultrapassado, não importa. Eu já estou nessa fase do idoso, né? Já tenho 64 anos, e agora, no dia 3 de fevereiro, vou fazer 65 anos. Estou feliz, e uma das razões por que estou feliz é porque aqui em Salvador eu vou poder andar de graça, no ônibus e no metrô. Então, eu vou conseguir exatamente entrar no ônibus e entrar no metrô e andar gratuitamente. Quando a irmã White está falando aqui de adolescentes e também da juventude ou do jovem, o adolescente, já falamos, é exatamente de 12 a 20 anos. Alguns pensam até 18 anos. Mas essa fase da adolescência e essa fase da juventude, ou seja, hoje eu estou falando, na sua maioria, para pessoas jovens, né? Pessoas jovens. Essa fase aí, ela foi trabalhada, de fato, aí pela Organização Mundial de Saúde, e existe todo esse processo aí, né? A adolescência,
é um período de transição, em todos os aspectos. E nós não vamos falar aqui querendo trabalhar exatamente esse aspecto, apenas para citar como pano de fundo, para que nós possamos aí entrar no Esfiproxia, para que vocês compreendam como eu fico admirado, como ainda no século XIX, a irmã White, orientada pelo Espírito Santo, ela tem essas descrições tão científicas. Aliás, o maior cientista, eu não digo maior, mas o único cientista, porque os demais são todos, de fato, estudiosos daquilo que Deus já fez e já conhece antes de tudo, né? Então, a adolescência marca esse período. E os cientistas dizem assim, um período de grandes mudanças. Mudanças em todos os aspectos. E as mudanças são tão gigantescas que algumas pessoas chamam os adolescentes de aborrecentes. Eu não gosto dessa expressão, aborrecente. Eu tenho pacientes adolescentes e, de vez em quando, sou chamado para falar para adolescentes. E não gosto de usar essa expressão aborrecentes, porque, de fato, eles não são aborrecentes. De fato, eles estão, naquele momento, dentro deste corpo, vamos dizer assim, e este corpo está passando por esse processo de mudanças biológicas, mudanças físicas, mudanças espirituais, mudanças psicológicas, né? E essas alterações que acontecem, né, nesse desenvolvimento dele, causa, de fato, tudo isso. E se não houve um preparo no desenvolvimento na infância, ou seja, na primeira, na segunda e terceira infância, nós vamos ter uma dificuldade muito grande nesse processo de transição até esse momento de 20 anos até 40 anos de idade. Para que tenhamos jovens, a gente chama de adultos, mas jovens, dentro do contexto que quero falar para vocês, essa juventude, normalmente para nós, jovem, como igreja, agora estou falando como pastor, como igreja, nós olhamos para o jovem, aquele que ainda não é casado. Mas, de fato, na literatura não se refere apenas a essas pessoas. Temos o adulto jovem. E se eu estou falando para pessoas aqui que não têm ainda 40 anos, eu estou falando para um grupo de pessoas jovens. Olhe para você e pense, você ainda é um jovem. Claro que no momento em que foi acionado o cronômetro da sua vida, ele não parou mais. E ele continua avançando, diríamos assim, de forma assustadora. Esse período da adolescência, queridos, é um período, como dissemos, de muitas mudanças, mudanças físicas, né? Mudanças cognitivas, mudanças biológicas, mudanças psicológicas, e todas essas mudanças, às vezes, causa crise. E nós, pais, que temos na nossa mente o ideal para um filho, às vezes, quando chega a essa idade, aquilo que eu tinha idealizado para com o meu filho parece sair da forma, parece sair exatamente daquilo que eu imaginei, que eu trabalhei, me preparei. E aí nós esquecemos que, nesse momento, esse sujeito ele está se preparando para a independência dele, para ser ele, com as suas próprias cognições, suas próprias ideias, e etc. E aí nós temos esse momento do jovem, né? Esse período do jovem. Alguns, ainda nesse primeiro período, que é o período da adolescência, cometem algumas, vou botar aqui entre aspas, algumas coisas que, às vezes, trazem para os pais tristeza. Mas é esse processo de adaptação.
ele mesmo não se entende e não entende o que está acontecendo dentro de si, e aí ele segue. Para vocês terem uma ideia, somente a nossa mente, ou seja, o sistema nervoso, o encéfalo e o sistema nervoso central, ele se desenvolve aí e está pronto aos 28 anos de idade. Eu fico admirado com esse período aí. É a última coisa que da nosso corpo que chega ao momento da sua maturação entre 28 e 30 anos de idade. E aí a nossa mente está pronta. Então, por isso que eu estou falando aqui para jovens. Essas mudanças que começam a acontecer desde o momento em que você e eu fomos fecundados, elas vão crescendo, e aí vem a maturidade física, vem esse momento de adaptação e também a maturidade psicológica, e a gente continua nesse processo. Olha só, é dentro desse contexto que eu quero trazer para vocês o que a irmã White fala. E eu vou compartilhar com vocês, tá bom? O livro que eu tenho aqui comigo, e vamos compartilhar juntos. Apenas para dizer a vocês, eu fiz essa introdução para dizer a vocês, cada momento da vida, não importa qual seja ela, é um momento único, especial. Eu digo aqui aos pais de adolescentes que estão me ouvindo, curta esse momento do seu filho, curta, né? Em vez de ficar exatamente assim, entrincheirado, tentando ali empurrar de goela abaixo como ele deve fazer, se torne amigo. Claro, continuando sendo pai, não deve perder essa postura. Mas curta a adolescência do seu filho. Sente com ele. Seja amigo dele, né? Seja cúmplice com ele. Ande com ele. Claro que haverá momentos que eles não querem andar conosco. Isso é normal, porque ele está formando a si próprio. Mas não chame seu filho de aborrecente. É uma sugestão que eu lhe dou, tá? A palavra aborrecente, ela não é agregadora. Vocês já perceberam? Ela não agrega. Ela não é uma palavra acolhedora, tá? Ela não acolhe, ao contrário. Ela repele, ela distancia. Então, relembre, queridos pais, vocês que são pais de adolescentes, que você passou por isso, eu também passei. E aí peça a Jesus para lembrar de que você também passou por esse momento. Só que alguns de nós sofremos de uma síndrome, que é a síndrome do esquecimento da nossa adolescência. E alguns pais dizem, eu nunca dei trabalho para os meus pais. Alguns pais dizem isso. E eu sempre digo, às vezes, quando dizem assim, oh, meu Deus do céu, Senhor, recupera a memória desse sujeito para que ele veja que ele fez. Não, isso faz parte da nossa vida. Olha o que a irmã White menciona aqui dentro desse capítulo que fala dos problemas da juventude. Eu vou só citar alguns itens. Aqui, isso aqui é muito importante a gente relembrar, queridos. Os jovens, eles são receptivos. Agora eu vou incluir todos eles, tá bom? Jovens e adolescentes. É lindo isso. Eu tenho aqui um grupo na rua onde eu moro, um grupo de adolescentes. Pense no grupo de adolescentes cheio de energia. E a minha rua aqui é muito tranquila e, como está de férias agora, eles estão brincando na rua, uma rua tranquila, não parece que está no interior aqui. E eles brincam na frente da minha casa. Mas não são poucos. Parece que os pais dizem, pode ir brincar, meus filhos. E aí
eles brincam, gritam, xingam, eles não são... São adolescentes. Eles estão apenas reproduzindo o modelo que eles aprenderam em casa. E aí, mas são ainda meninões. O Senhor, chega um momento que a gente fica incomodado. E eu desci para conversar com eles. Não para reclamar. Eles conversaram, eles me têm um respeito muito grande, eles me chamam de tio. Eu fico até feliz que eles poderiam estar me chamando de avô, estão me chamando de tio. Eu rejuvenesci para eles. E aí digo, aí, tudo bem com vocês? Eles, tudo bem, tio. Eu disse para ele, filhos, eu estou feliz que vocês brincam, brincadeira sadia, correm tudo, etc. Eu só queria que vocês tivessem cuidado com os carros que estão estacionados. Porque eles batem, jogam bola, chuta, tudo, etc. Aí ele disse, como assim, tio? Olha, esses carros que aí, do pai, o nosso e tudo, vocês sabem que isso custa um certo dinheiro. Interessante que eles não tinham parado para pensar nisso. E quando você dá um chute pega a bola e chuta no carro, amassa o carro. E para desamassar, aí eu disse o valor. Aí eles pararam e disseram, ixi, custa tudo isso? Custa. Então, pode ser vocês terem mais cuidado? Não, tio, muito obrigado, nós vamos ter cuidado. Nós vamos ter cuidado. Eu poderia ter falado com eles de maneira áspera, mas eu tenho feito amizade com eles, conversado e tudo. Eles, nós estamos... Por que vocês brincam só aqui se nós temos ali mais... Tem menos carro mais para baixo? Ele disse, tio, é porque os moradores lá de baixo nos expulsaram de lá. E só aqui é que a gente é aceito. Eu digo, meu Deus, logo na frente da minha casa, eu só pensei. Eu não disse nada para eles. E aí a minha esposa teve uma ideia maravilhosa, disse, filho, a gente precisa ganhar esses adolescentes para Jesus. E aí precisamos fazer um trabalho com eles. Nos palavrões que eles citam, são brincadeiras. As brincadeiras deles são brincadeiras inocentes. Ainda são inocentes, né? Porque ainda são aí despontando para a adolescência, saindo da infância e entrando na adolescência. Mas eu quero dizer para vocês que eles são receptivos, quando nós, adultos, estamos dispostos a sentar na altura deles. Sair do nosso pedestal. Os jovens são, como diz a irmã White, vivos, ardentes, esperançosos. Né? E isso é muito importante. Olha o que ela diz aqui nesse outro parágrafo. Bem aqui, os hábitos corretos, né, virtuosos e varonis, formados na juventude, tornar-se-ão uma parte do caráter e geralmente determinarão a conduta da pessoa em toda a vida. É importante isso aqui, querido. Os hábitos corretos. Nós, pais, precisamos cuidar, não sendo vigia, aquele que, de fato, parece um zagueiro que marca em cima. Estou usando aqui uma linguagem do futebol. O atacante não consegue dominar a bola direita, ele já está ali para desfazer a jogada. Mas nós precisamos ser um companheiro, um amigo. Quanto mais confiança o jovem, o adolescente, tiver no seu pai, quanto menos julgamento você fizer, mais ele vai abrir o coração para você. Agora, quanto mais você julgar, quanto mais você se continuar no seu pedestal, você, de fato, não vai conseguir ver os hábitos. Quais são os hábitos dos nossos filhos, dos adolescentes e jovens? Né? E nós precisamos cuidar com os hábitos, claro, que começar a cuidar desde da infância, para que, de fato, isso possa ajudá-lo na vida. E o Espírito Santo diz, em toda a vida. Aqui ela fala da educação severa da juventude, sem levá-los apropriadamente a pensar e agir por si mesmos, à medida que a sua própria capacidade
e a evolução mental permitir que, por este meio, eles possam ter desenvolvimento mental, sentimento de respeito próprio e confiança em sua capacidade de realização. Isso produzirá uma classe de pessoas fracas em poder mental e moral. Olha que texto! Coisa grandiosa, poderosa. Queridos, o que Deus está nos mostrando nesta noite, se vocês observarem aqui a expressão aqui, evolução, né? Nós somos seres que evoluímos. E quando estamos falando de evolução, não estamos falando da evolução darwiniana, não. Não é dessa evolução. Mas nós precisamos traçar planos. O que é que ela está pedindo aqui? Precisamos levar os nossos jovens, nossos adolescentes, a pensar, a raciocinar, a serem criativos, a desenvolverem a sua mente. Como eu posso desenvolver a mente? Querido, se nós, de fato, hoje nós vivemos num momento de preguiça mental. Leila é psicóloga e deve receber pacientes adolescentes, não sei qual é a faixa etária que ela atende, mas adolescentes e jovens, pessoas que você tenta conversar com essa pessoa e você percebe que ela tem preguiça de pensar. E você vai mexendo com ela e a pessoa parece que, durante a sua vida, ela não foi levada pelos pais a evoluírem essa capacidade. Inteligência, queridos, é habilidade. A inteligência é a capacidade que é desenvolvida para acumular conhecimento. Você é inteligente quanto mais conhecimento você tem. Isso é inteligência. Claro que, quando nós olhamos para o autor, o Goleman, que fala da inteligência, das inteligências que temos, então nós temos várias inteligências, claro, várias habilidades, não é apenas uma delas. Mas isso nós precisamos desenvolver. Outra coisa importante aqui é a capacidade, o sentimento de respeito próprio. Em outras palavras, a autoestima é resultante de autoeficácia. É resultante. Quando eu falo de autoeficácia, é a capacidade que eu tenho e a consciência que eu tenho de me desenvolver e saber que eu tenho capacidade para desenvolver. Nós precisamos cuidar da nossa juventude nesse aspecto. Mostrar para eles que eles são capazes. Olha, quando alguém perde esta capacidade, este senso, este sentimento, ela implode. Ela começa a ter baixa autoestima. Autocontrole, autodesenvolvimento. Isso é importante, porque ela vai ver que ela tem a capacidade de realizar, de produzir, de resolver problemas. Ou, muitas vezes, deixa eu aqui abrir apenas um parêntese, dentro desse processo aí, que a irmã White menciona, muitas vezes, agora estou falando da infância, nós pais, à tarde ou pela manhã, quando nós sentamos com os nossos filhos para ajudar nas tarefas escolares, e nós estamos ali respondendo, ajudando ele a responder, muitas vezes o filho não entende a primeira, a segunda vez, e nós pais, já perdendo a paciência, nós respondemos por ele. Respondemos por ele. Nesse momento, eu estou dizendo para ele assim, estou motivando isso, né? Olha, eu não tenho capacidade para resolver, eu vou precisar do meu pai. E a gente vai fazendo isso. E, às vezes, na adolescência, nós fazemos a mesma coisa com os nossos filhos.
algumas responsabilidades que já deveriam ser passadas para eles, já desde a infância, mas na adolescência muito mais, nós continuamos resolvendo os problemas maiores para os nossos filhos. E eles não desenvolvem essa capacidade de realização. E perdem o respeito próprio. E isso, quando acontece, o resultado, como ela diz, são pessoas de mente fraca e moral fraca. Porque nós não ensinamos como deveríamos ensinar. Né? Olha outra coisa aqui. As crianças têm uma inteligência, uma inteligente vontade que deve ser dirigida de modo a controlar todas as faculdades. E ela faz aqui uma ilustração interessante. Os mudos animais têm de ser treinados, pois não têm razão e intelecto. A mente humana, porém, tem de ser ensinada ou ensinado o domínio próprio. A mente humana. Os animais são treinados, nós somos ensinados. Eu gosto do ensinamento quando ela chega ao processo do aprendizado, no sentido de apreensão. Etimologicamente, é esta palavra que aparece nesse processo do aprendizado, do ensinamento. Eu preciso ter certeza que o meu filho ele foi ensinado, entendeu. Veja, não basta apenas eu ensinar, mas eu preciso verificar, checar se ele entendeu. E um dos fatores muito importantes é o domínio próprio. Domínio próprio que é fruto do Espírito Santo. Mas ele é aprendido. Uma coisa que é muito importante, quando um filho, quando um jovem, quando um adulto consegue dominar, aí entra o lado da nutrição, o seu apetite, ele terá força para dominar qualquer coisa. O livro Temperança, a irmã White, claramente fala disso. Ela diz, ainda no primeiro capítulo, que eu já falei isso para vocês, um dos motivos porque Jesus Cristo chorou amargamente é porque lhe foi aberta a cortina do futuro. E Deus lhe mostrou a geração final sendo dominada pelo apetite. Incrível isso, né? Você quer dar domínio ao seu filho? Ensine a dominar a sua barriga, desculpa eu dizer isso, o seu estômago. É interessante isso. Existem pessoas que não têm esse domínio. Existem casas em que o filho come uma só vez pela manhã, começa e termina à noite. No meu tempo de escola, eu estudei escola adventista, no meu tempo que eu estudei, já vão muitos anos, não tinha cantina na minha escola. E a razão que não tinha cantina não era por nada, é porque não era preciso cantina. Esse era o pensamento da época. Isso faz muito tempo. Isso aí no início da década de 60. E, por sua vez, nós também não levávamos para a escola merenda. Não tinha. Porque era ensinado para os pais que os filhos precisariam comer bem pela manhã para ir para a escola e aguentar até meio-dia. E eu fui habituado a isso. Eu não levava lanche, não levava minha lancheira. Mas houve um momento em que chegou um período, já na década de 70, que essa moda começou a tomar conta das escolas. E hoje parece um pecado mortal. Se uma criança vai para a escola, o pai diz, meu Deus, ele vai morrer de fome. Ele tem que levar o lanchinho dele. E quando dá aí no horário do recreio, o menino senta para comer. Senta para comer. Ou então vai para a cantina e vai comer. Ou seja, esse menino vai comer de manhã cedo,
come ali na hora do intervalo, vai almoçar em casa, depois vai ter o lanche de 3 horas da tarde, depois vai ter o jantar, e sabe lá o que vai ter mais. Queridos, a mente deve ser educada para governar a vida. Tem de ser educada para governar o ser humano, né? Então, nós precisamos cuidar disso. Uma criança pode já ser educada já desde este momento, né? Olha esse pedacinho aqui. Os pais e professores que se gabam de ter completo controle da mente e da vontade das crianças sob seus cuidados, cessariam sua gabolice se pudessem traçar a vida futura das crianças, que por força ou por temor são assim postas em sujeição. Veja que esse capítulo, ou quando começou esse assunto sobre esse processo educativo, ali fala de educação severa. Esses são quase completamente despreparados para participar das severas responsabilidades da vida. Hoje nós temos uma geração que não está preparada para a vida, mas não é preparada para a vida no sentido profissional. Não foram preparadas para o não, porque tudo tiveram. Quando existe o contraditório, esta pessoa entra em dificuldade. Não é à toa que hoje nós temos um índice cada vez mais alto de separações, de divórcios, ainda na juventude. Porque os nossos filhos não aprenderam a resolver os seus problemas. Eles aprenderam a se esquivar dos problemas. Aprenderam a fugir dos problemas. Ou aprenderam a correr para os braços dos pais para resolver os seus problemas. Perdão contar uma história para vocês da minha vida. Perdão. Eu tenho 3 filhos, homens, casados, graças a Deus. Cada um deles tem a sua família, são independentes. Mas eu, num período da minha vida, eu fui departamental de educação. E cuidava da rede de escolas adventista, uma parte do meu ministério. E tinha escolas em 2 estados, viajava muito. E a principal escola daquela associação, daquele campo, estudavam os meus filhos. E um deles, um dia a professora falou com ele ainda um menino aí de 10 ou 12 anos, mais ou menos. A professora dele, ele fez alguma coisa, e a professora, vamos dizer assim, chamou a atenção dele. Ele não gostou. Ele afrontou a professora. E ele disse para a professora, olha o que ele disse, aquele menino. Olha, a senhora está fazendo isso comigo, eu vou falar com meu pai. Meu pai é o seu chefe. E, de fato, eu era chefe dela mesmo. Eu tinha o poder de demitir ou não. Claro que tinha. Pois o que a senhora fez comigo, eu vou dizer para o meu pai e ele vai lhe demitir. Vai lhe demitir. A professora ficou olhando para aquele menino, escreveu um bilhetinho, sabe a professora, e mandou, disse, entregue para o seu pai, você só vai entrar amanhã se seu pai responder o que eu estou mandando para ele. E aí foi ele que entrou em apuros. Quando ele chegou em casa, que veio o bilhete que eu li, eu conversei com ele, disse para ele que, de fato, eu poderia demitir ou não, que eu era chefe dela, sim, eu era, mas que ele jamais deveria se utilizar para cobrir o que ele tinha feito diante da autoridade que eu tinha sobre aquela escola e sobre aquele professor. Aí eu disse, filho, é o seguinte, você amanhã
diante da turma, que você fez isso diante da turma, você vai pedir perdão para a sua professora. Você vai se reconciliar com ela e vai se sentar no seu lugarzinho. Lá você é apenas um aluno. Eu sou seu pai, mas eu não quero nunca utilizar a minha autoridade para cobertar uma falha sua. Jamais. Ô, papai, como é que eu vou fazer? Filho, vou lhe orientar, orientei. Agora, lembre, você teve coragem de afrontar a sua professora. Agora você terá que ter coragem para desfazer o que você fez. O dia difícil. Eu acompanhei o menino. O bichinho ainda menino foi lá na frente. Aliás, ele levantou e disse, professora, eu preciso falar. E ele chorava. Ô, situação difícil, meu Deus do céu. Mas aquele moleque aprendeu uma lição para a vida naquele dia. Eu lembro como agora. Eu o abracei, parabenizei, reforcei. Parabéns, filho, agora você agiu como um homem, como um cristão. Esta professora e todos os seus professores é a maior autoridade. O papai nunca vai estar contra eles. Não esqueça desse detalhe. Nunca. Seus professores deverão ser respeitados. Eu sei que vocês já fizeram isso. Por que eu lembrei dessa história? Porque nós, às vezes, quando acontece uma coisa na escola, nós colocamos o filho debaixo do braço e vamos reclamar do que a escola fez com os nossos filhos. E aí depois queremos adultos independentes que saibam resolver os seus problemas. Então tenhamos cuidado, tá bom? Tenhamos cuidado. Vamos trabalhar exatamente isso na vida deles, tá? Deixa eu mais à frente aqui esse parágrafo aqui. Necessitamos de ter um consentimento, ter um constante sentimento, quer dizer, do poder enobrecedor dos pensamentos puros. Pensamentos puros. Né? Veja, queridos, pensamentos tornam-se hábitos. Leila é da área da ciência cognitiva, né? TCC, não é isso? Eu também sou dessa mesma área. Eu amo o TCC e cada vez mais compreendo e vejo que, de fato, nós somos o que pensamos. Né? Nós agimos porque pensamos. Aquele pensamento, não falo a memória, de Sartre? É Sartre? Não, é penso, logo existo. Oh, meu Deus, esqueci o nome do filósofo. Não tem problema. Eu, de fato, não concordo com esse pensamento. Penso, logo existo. Não. Eu acho esse pensamento completamente errado. Desculpe se tem algum filósofo aí. Eu existo, logo penso. Então, eu não penso para existir. Eu existo para pensar. Né? Essa é a maneira como eu vejo dentro do contexto bíblico, dentro do contexto de profecia. Então, os pensamentos. Nós precisamos trabalhar já desde cedo com os nossos filhos e também na juventude. Queridos, como eu posso ter pensamentos puros se eu não cultivo pensamentos puros? Se os filmes que eu assisto não são filmes puros? Eles eliciam a pensamentos que não são puros. Ora, se os livros que eu leio não são livros que me incentivam a pensamentos puros. E assim por diante. O que eu vejo, o que eu leio, o que eu falo, né? O que eu observo,
todas estas coisas, de fato, deverão juntar-se para que eu tenha hábitos, porque os meus pensamentos levarão a costumes. E se eu tenho costume, por exemplo, muitos jovens, tanto do sexo feminino como do sexo masculino, hoje têm um hábito interessante, interessante entre aspas, o hábito de filmes pornográficos. Filmes pornográficos. Eu tenho atendido pacientes já na fase adulto jovem, casados, tanto homens como mulheres, que não conseguem deixar de assistir filmes pornográficos. E está incomodando. Né? Incomodando. Ele quer deixar, ou ela quer deixar, e não consegue. Os pensamentos não são puros. Meu Deus! E quando eu vou analisando, estudando o caso, etc., conversando, eu descubro que isso começou ainda na adolescência. E, às vezes, na terceira infância. Por isso, nós, pais, precisamos cuidar. Hoje nós estamos vivendo um momento em que os nossos filhos, cedo, nós, pais, entregamos isso aqui para eles. A gente chama isso de celular, mas isso é um supercomputador. Eu, quando era jovem, eu tinha vontade de comprar uma filmadora. E juntei dinheiro para comprar uma filmadora. Mas depois que eu peguei uma filmadora emprestada do amigo e saí nas férias, eles me deram, me emprestaram, e filmei. Quando eu voltei das férias, coloquei o filme para assistir, meu Deus do céu, eu não aguentei assistir o filme, porque eu não sou profissional de filmagem. E aí, todas as fitas que nós tínhamos, eu gravei umas 8 fitas. Eu não lembro mais quanto tempo, parece que cada fita tinha 2 horas, ou era 1 hora de filmagem. Misericórdia, meu Deus do céu. Aí a gente sentado para assistir o filme das férias, sem nenhuma edição. Aí, não, avança aí, que coisa horrível, avança. Aí eu disse, meu Deus, eu vou comprar filme, eu não sei filmar, uma máquina, não sei filmar, não sei isso. Não, eu não vou comprar. E não comprei. E hoje nós temos aqui tudo aqui. Filmadora, gravador, computador, agenda. Oh, meu Deus, aí o que tiver de aplicativo e memória aqui, dá para colocar aqui. Eu tenho a calculadora aqui, uma calculadora científica, uma calculadora normal. Eu tenho tudo. Hoje eu vi, já tem, por exemplo, os médicos já estão fazendo ultrassom. Eles colocam o aparelho de ultrassom e o celular é o monitor do ultrassom. Mas só que isso aqui é muito bom. Mas se nós não desenvolvemos os nossos filhos a capacidade de autoproteção, de autocontrole, ainda bem cedo eles poderão entrar em caminhos sem volta. Então, às vezes, nós pais, eu já vi tantos pais dizendo, meu filho tem 3 anos, olha como ele já sabe mexer no celular. Ou uma criança com 2 anos ainda não tem a capacidade da multiplicidade das cores. É muito, muito estímulo. E eles terão problemas futuros que virão na adolescência e na adultez. E vocês, meu Deus, o que foi que aconteceu? Mas você começou já desde esse momento. Então, eu faço um apelo aos pais aqui presentes, a nós que trabalhamos com jovens e adolescentes. Vamos cuidar, se você ainda tem o seu adolescente. Claro que o adolescente hoje, você não der um celular, parece que vai começar a Terceira Guerra Mundial. Mas vamos monitorar, vamos trabalhar para que eles, de fato, pensem de maneira pura. Como diz Salomão, como imagina, como pensa em sua mente, assim eu sou. Oh, queridos,
eu preciso cuidar nesse aspecto, né? Ela vai falar da influência das leituras, e ela fala isso para os jovens. Nós já vimos isso no outro livro, no livro Ciência do Bom Viver, nós vimos exatamente isso, e trabalhamos isso aí com os irmãos. Né? Olha só, a compreensão equipara-se ao nível das coisas com que se familiariza. Se todos fizessem da Bíblia o seu estudo, veríamos um povo mais desenvolvido, capaz de pensar de maneira mais profunda e revelando mais elevado grau de inteligência do que poderiam proporcionar-lhes os mais intensos esforços ao estudar meramente as ciências e as histórias do mundo. Oh, que coisa linda! Então, já falei isso para vocês no outro livro. Queridos, não importa o que você vai estudar, não importa que ciência você vai se especializar, mas antes de estudar qualquer coisa relacionada com a ciência, com as histórias do mundo, com as disciplinas seculares, vamos primeiro abrir a palavra de Deus. Vamos incentivar a nossa palavra, vamos estimular a nossa mente com a palavra de Deus. É nesse contexto que está aqui. O desenvolvimento da nossa inteligência, ela começa pelo desenvolvimento da palavra, do estudo da palavra, da meditação na palavra de Deus. Isso vai ser importantíssimo para a nossa vida. Aqui, eu achei isso aqui também interessante. O que toda mulher deve saber. Olha o que ela diz. Muitas senhoras, consideradas bem educadas, diplomadas com distinção em alguma instituição de ensino, são vergonhosamente ignorantes nos deveres práticos da vida. São destituídas das qualificações necessárias para a devida regulamentação da família e, por si mesma, essencial à sua felicidade. Podem falar da elevada posição da mulher e seus direitos, porém elas mesmas ficam longe de alcançar a verdadeira posição da mulher. Que texto, hein? Que texto. Olha, os direitos da mulher já existiam nesse período, né? Não é uma coisa dos nossos dias. Já existia esse processo. Mas, queridos, não existe trabalho mais lindo, mais especial. Hoje, eu achei tão bonito o testemunho da senhora que deu o testemunho na sala 57. Ela dizendo, hoje, meu esposo me mantém. Eu achei aquilo tão interessante. Olha que ela foi empresária, bem-sucedida, né? Tinha a sua independência financeira. Mas hoje eu cuido do meu lar, dos meus filhos. Eu preparo a minha casa para que meu marido chegue em casa. Eu não estou aqui dizendo que as mulheres devem ficar em casa. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o maior papel de uma mulher é cuidar dos seus filhos. Eu já disse também isso para vocês. Eu agradeço a Deus, porque quando nós tivemos o nosso primeiro filho aqui em casa, a minha esposa deixou o trabalho. Isso estava muito claro na mente dela. Diminuiu o salário. Eu estava começando o ministério, salário menor do que já é. Apertei o cinto, era o jeito, mas nós tivemos que fazer isso porque nós queríamos investir na vida dos nossos filhos. O maior investimento dos nossos filhos são exatamente prepará-los para serem cristãos, para andarem com as suas próprias pernas, para continuarem fazendo a vontade de Deus, para serem bons homens, no meu caso, que eram 3 homens, são 3 homens, bons maridos,
Eu fico tão feliz quando vejo a família dos meus filhos. Fico tão feliz quando eles passaram pela adolescência de maneira mais tranquila. Eu sempre digo muito obrigado, Emelise. Muito obrigado, querida. Eu sempre digo isso. Viajei muito, queridos, como pastor. Uma parte do meu ministério foi de viagem, 16 anos viajando. 16 anos. Uma vida. Muitas vezes ficava 1 mês fora de casa, 2 meses, cheguei a passar 3 meses fora de casa, cuidando da obra de Deus. Mas em casa eu estava tranquilo. Tinha uma rainha, uma sacerdotisa, que direcionou os nossos filhos no caminho do Senhor. Claro que eu deveria ter sido mais presente, mas Deus me chamou para esse trabalho. Alguém teria que fazer. E a minha área era muito grande, né? Por 2 vezes cuidei de 2 estados. Um deles foi o Amazonas, que é um estado gigantesco, e Roraima. 2 estados gigantes. Quem trabalhou lá no norte do Brasil, ou se tem alguém que conhece, sabe que lá não tem estrada quase. Ou vai de avião, ou vai de barco. Viagens de 15 dias para chegar no local. Dia e noite dentro do barco. Não dá para ir e voltar assim, de imediato. Não tinha outro transporte, a não ser que viesse a nado, mas não era possível, né? Depois fui transferido para uma outra região, 2 estados, mais 2 estados para cuidar. Então, queridos, eu digo para vocês, meninas, você pode ser doutora, pode ser pós-doutora, pode ser o que seja, mas a maior realização de uma mulher, de um pai, de um homem, é ver exatamente a continuidade dos valores que você tem nos seus filhos. A realização deles. Isso é tão importante, tão maravilhoso. E isso, queridos, é importante. Tem muita coisa aqui, é direito de toda filha de Eva. Eu acho interessante essa expressão. Ter conhecimento completo. Toda filha de Eva. Não sei se eu estou falando para algum aqui que não é filha de Eva. Então, ela inclui todas. Ter conhecimento completo dos deveres domésticos. Receber educação em cada departamento do trabalho caseiro. Cada departamento. Né? E é por isso que, veja, aqui dá uma ideia de que é exatamente o caminho contrário do que a sociedade ensina hoje. Né? Porque a sociedade ensina a mulher independente, ela precisa ter um emprego, precisa, claro, não tem problema nenhum. Mas a maior de todas as ciências, os pais precisam ensinar aos seus filhos. Toda jovem deve ser educada de tal maneira que, se chamada a ocupar a posição de esposa e mãe, possa governar como uma rainha em seu próprio domínio. Deve ela ser plenamente capaz de guiar e instruir os filhos. E eu, mais uma vez, digo aqui, eu agradeço a minha sogra, minha mãe, meu sogro, mas minha sogra, que ensinou a minha esposa os deveres domésticos. Deus me deu uma esposa que cozinha muito bem, uma esposa que costura muito bem. Ela aprendeu a costurar. Uma esposa que é, vamos dizer assim, superdotada nos fatores no trabalho doméstico. Uma professoraça, trabalhou já como diretora, trabalhou na administração de escolas. Mas, meu Deus do céu, eu agradeço a Jesus.
porque ele me deu uma mulher. E eu sei que vocês são assim também. Eu sei que vocês também são assim. Mulheres prendadas. Então, que Deus nos abençoe e eu creio que esses fatores aqui, dentro do contexto que falamos para vocês, é muito importante. Depois nós vamos ver questões de vestuário, que nós já falamos, né? Dentro desse mesmo contexto, né? Mas, em resumo, seria exatamente isso. Vamos cuidar dos nossos filhos, da educação deles, dos nossos adolescentes, das nossas crianças. Se isso acontecer, queridos, nós vamos, de fato, ter homens e mulheres cristãos. Cristãos. Hoje a igreja está cheia de adventistas, mas poucos adventistas cristãos. Muitos adventistas, mas poucos adventistas cristãos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. É a nossa oração nesta noite. Amém. Obrigado de nada. Amém, pastor Ivo. Gratidão aí por suas orientações. Esses capítulos, eles são bem longos, né? No sentido, assim, da sessão. Inclusive, eu até sugiro a gente dar continuidade na questão aqui do amor, da paixão, né? Essa parte relacionada aos relacionamentos. Muito importante toda essa questão aí que o senhor falou, da educação, né? Das crianças, da responsabilidade, né? Dos pais de orientar. O seu microfone está desligado. Oh, perdão. Eu iria falar dessa parte também do amor e da paixão, mas até preparei alguma coisa sobre isso, mas o tempo, infelizmente, foi embora, né? Vou, mas é porque foi Voou, tão bom, né? né? Eu ia E falar um essa, pouquinho aí dessa fase da vida aí, né? Essa primeira fase aí, e aí entra muita paixão, né? Aí só para dizer que, de fato, a paixão é uma emoção intensa, né? Chamada de emoção intensa. E eu sempre, quando olho, eu lembro da neurociência, viu, Leila? A neurociência diz que a paixão, isso é comprovado, ela dura de 12 a 24 meses, né? 12 a 24 meses. E uma outra coisa interessante aí da paixão, ela é regulada, né? Ela é regulada por fatores endócrinos, né? O que é que acontece nesse processo? Por isso que ela dura tão pouco tempo. Ela ela é ativada por dois hormônios. Um deles é a ocitocina. ocitocina, Ocitocina e vasopressina. São dois hormônios que trabalham muito fortemente nesse processo aí. Quando a gente olha aí na psicologia do apego, você deve lembrar disso bem, esses dois hormônios é o hormônio do apego, né? O hormônio do apego. sim, dos vínculos, no sentido assim, né? Exato. Dessa questão relacional. E daí a importância, né, pastor, de ter o cuidado da gente ficar bem de olho durante o relacionamento nesses 2 anos, porque literalmente a paixão, ela também acaba, de alguma maneira, minimizando a razão, no sentido assim, do julgamento, né? Nós ficamos meio que tomados por tanto hormônio, uma questão tão fisiológica, né? Assim, instintiva, inclusive, dando um pulso, aquela coisa toda, que acaba muitas vezes não fazendo boa análise, né? E aí, muitas vezes, precipitamos e acabamos nos dando mal. É por isso que, na estatística, agora dentro do lado da conjugalidade, do relacionamento conjugal, a maioria dos casamentos acabam até 2 anos, porque são casamentos que foram fundamentados sobre a paixão. E como a paixão ela acaba com 24 meses no máximo, então
há, de fato, estatisticamente, há um índice altíssimo entre 12 e 24 meses, as separações. Porque você não vai aguentar ficar assim, nesse relacionamento tão Super exagerado, estimulado, né? Assim, super intenso, excitado de tantas... uma loucura, né? É, Uma loucura. Não estou, então, por isso que precisa realmente. Esse é um assunto que você poderia, inclusive, até falar, embora ainda esteja dentro, porque a sessão 7 é longa, né? é bem E longa, é tem muitos verdade. detalhezinhos aí muito importantes. E essa parte da paixão, aí poderia até ser discutida na próxima semana, Uhum. para a gente trabalhar isso com os adolescentes e com os jovens, né? Para a gente ter Sim. cuidado, né? E a paixão, ela não é apenas de adolescente e jovem, tá bom? Ela também Uhum. acontece mais na frente. Quem tiver vivo. Quem tiver vivo verá, né? Quando eu lembro de casais, de esposas ou de maridos que tiveram problemas e já o camarada marmanjo se apaixonou, tá? Loucamente apaixonado e esqueceu filhos, esposa e a casa, né? Uhum. Não é isso? Perigo, né? Perigoso, perigoso. E aí o camarada faz. Eu lembro de um casal que eu atendi já faz algum tempo, isso já vai fazer 20 anos. Esse caso que eu estou trazendo aqui na minha mente, Uhum. ele já casado com 2 filhos e encontrou uma menina e descobriu a pólvora, né? Se apaixonou loucamente, assustadoramente, e deixou a esposa. Mas só que a paixão dele acabou com 12 meses. Foi-se embora todo o fogo. Foi-se É o embora tudo. desencantou, né? Como diz. Desencantou. Porque, sabe, aqui, para nós que estamos aqui, a paixão ela se desenvolve, eu estou falando agora nesse sentido desse relacionamento, ela se desenvolve da genitália para o corpo, Sim. Uhum. A nível né? quase instintivo, né? É exatamente isso mesmo. Então, o mundo do cara ou da cara se desenvolve em Uhum. torno desse afeto aí. Só que isso é muito pobre, né? Você vai olhar assim, a pessoa se oferece fisicamente para você. Aí você faz uma grande pergunta, e você tem alguma coisa a mais do que isso para oferecer? Né? Porque a pessoa diz, eu sou bonita, eu sou bonito, tenho um corpão. Eu disse, bem, mas além dessa beleza, tem alguma coisa a mais? Essa é uma pergunta interessante que a gente precisa fazer. Ou nós Verdade. que já estamos Sustenta. adultos, né? Nós que estamos adultos, e às vezes olhamos para uma menina ou para um menino e achamos assim, tremendaço, e você sente alguma coisa, faça essa pergunta. Além desse corpo, o que é que tem? Né? O que é que tem? E a paixão é exatamente essa desilusão, porque ele descobre que além do corpo não tem nada. Aí ele se arrebenta, ou ela se arrebenta, e aí, oh, meu Deus, É. que besteira eu E fiz. já se envolveu, às vezes, a tal ponto, né, de, inclusive, prejudicar o que Exato. tinha de real, né? E, assim, É, isso que o senhor falou, eu acho tão interessante, porque casa bem com a primeira parte do que o senhor falou sobre o domínio próprio. exatamente. Porque, imagina, né? Eu não sou casada, mas aqui os casados vão poder falar com maior propriedade nesse sentido de que vocês não ficaram cegos, não ficaram desorientados no sentido de ter, né, aquela questão mesmo, às vezes de achar interessante, mas aquilo já não é para você, né? Não é mais Uhum, para o seu bico, como a exato. gente fala assim. Você Uhum. agora tem que ter domínio próprio para dizer, olha, vou me desviar disso aqui, porque dessa maneira eu vou acabar me prejudicando. Eu acho que é muito importante essa parte do domínio próprio. Sandrinha quer falar. Ah, tá, amiga, que eu não estou vendo aqui as outras Tá. pessoas. Foi mal. Então, enquanto vocês estão falando, né, estou aqui. Boa noite, né, pastor? Quanto tempo, hein, pastor?
Puxa, é mesmo? Boa noite, muito tempo. Boa noite, Leiloca. Pois é, eu estava todas as terças-feiras no Centro Boa de noite. Influência, não me largavam, tinha que estar lá no Centro de Influência, e finalmente, terça-feira passada, deram um tempinho lá no Centro de Influência, então corri para cá. E eu estava aqui pensando, enquanto vocês estão aí conjecturando, né, e falando, eu imagino também, o que estava passando pela minha cabeça, e pelo que a gente vê, né? Isso aí é pelo que se vê. É que da mesma forma que a paixão, ela se avoluma, né? Ela pega aquele ritmo, eu penso que ela também não resiste às provas, né? E ela também cai, né? Ela também tomba e não avança, não evolui, né? Eu imagino isso, pelo que a gente vê, né? Pelo que se vê e ouve. E lê também, né? Alguma coisa. Os hormônios da paixão e os hormônios do amor, eles ocorrem em lugares diferentes. É incrível isso. Não vamos aqui demonizar a paixão, tá bom? Porque a paixão é emoção e ela é importante, né? Ela é importante, é como um start, né? Mas nós não podemos nos alicerçar apenas na paixão. Mas o amor, de fato, ele utiliza outra área do cérebro, né? Ele utiliza outra área do cérebro. E quando a gente observa exatamente quais são os hormônios do amor e quais são os hormônios da paixão, nós percebemos que Deus, de fato, até nisso ele colocou uma divisão, né? Então, claro que todos nós tivemos nosso momento de paixão. Eu sou apaixonado pela minha esposa, né? Já estou aí com 43 anos com ela, mas sou apaixonado por ela. Amém. Continuo apaixonado. É Mas importante, né, pastor, manter a paixão acesa. E aí me fale, é importante por quê? Porque muitas pessoas aqui, talvez, né, até para eu aprender também, quero aprender aí com quem tem uma experiência, né? pois, nesse fator aí da paixão, né? A paixão ela precisa ser dosada com o amor, né? Porque o amor, de fato, ele é duradouro, né? Ele além de ser duradouro, ele é crescente. O amor ele cresce, ele se desenvolve. A paixão ela implode. A paixão, quando ela sai da racionalidade, a paixão ela é limitante, né? A paixão te traz um transtorno de visão de túnel, né? Aquela disfunção cognitiva. Você não consegue ver outra coisa a não ser isto, né? E a sua visão é, é única. Está Então, muito direcionada àquele alvo, né, lado. é somente aquele alvo e tudo. Ela também é escravizadora, né? É escravizadora. E os casais que têm apenas a paixão, e essa paixão, como o próprio você fala, que são, eu chamo de paixões baixas, né? As paixões baixas. Isso, de fato, com o passar do tempo, vai se corroendo, né? Então, nós precisamos, aqueles que ainda não são casados, a paixão é importante, é o start para um relacionamento, né? Porque você precisa gostar da pessoa, né? Com quem você quer desenvolver um relacionamento. Você precisa ter uma paixão por essa pessoa, Tem mas uma você atração, precisa né, física, mas não pode ficar atração, só nisso. não pode Boa ficar na noite, atração irmão. física. Por isso que precisa ir além, né? Além. O que é o além? Além do físico, tem o quê? E é esse campo, além do físico, que tem a vida. A vida. A vida está além do físico. Ele transcende isso que eu vejo. E isso é importante, esse interior, a essência do ser. Nós, às vezes, não nos demoramos para conhecer a essência.
Nós gostamos muito do rosto lindo, do corpo maravilhoso e Das sensações, né, que provoca em nós. as É verdade. sensações e tudo. Isso é importante. Deus fez o corpo da mulher bonito, do homem bonito. Ele tem objetivo para atrair, mas nós precisamos transcender, passar disso. Então, seria um bom assunto aí para discutir aí na próxima semana, né? Dentro de profecia que envolve mente, caráter e personalidade. Tá bom. Inclusive, a educação sexual, né? A gente trabalha muito nesses aspectos gerais. A irmã Val quer ponderar alguma coisa. Irmã Val, pode falar. O seu microfone está desligado. Liguei ele. Acho que agora... Pronto. Está ouvindo? Boa noite. Boa noite, irmã. Pode falar. Boa noite, meu pastor. Boa noite, Eu irmã ia Val. só acrescentar na paixão o perigo que é a paixão. Eu fui vítima de uma paixão, e o pastor sabe disso, né? É muito perigoso você se apaixonar, você destrói uma vida. Eu me apaixonei por uma pessoa doente, eu não sabia, e eu me afundei financeiramente bem, desci redondinho, e continuei apaixonada. Achava que era normal, não conseguia ver os erros. Eu via, mas não me conscientizava que era prejudicial para mim. Muita gente me falava, você está numa roubada, você sai disso que isso é curado para você, é erro. Mas eu não conseguia ouvir as pessoas, eu estava cega. Eu só via a paixão, falava mais alto, era aquilo que eu queria, aquilo me fazia bem. Então, como é que eu ia sair de uma coisa que me fazia bem? Então, a paixão é um perigo, viu? Era isso que eu queria acrescentar. Mas Deus é maravilhoso e nos concede a bênção de nos livrar de tudo, né? E eu dou graças a Deus por isso. Que bom, Era só irmã isso que Val. eu queria falar. Gratidão a Deus por seu testemunho e porque ele lhe livrou, né? E, inclusive, antes de Salamandra, querida, eu vi que sua mãozinha levantada para falar, isso que vai falando importante, a paixão, ela se apoia nas nossas vulnerabilidades, nas nossas fragilidades, o que é um outro problema, né, nesse aspecto. E, realmente, é um assunto para uma sessão todinha, né, pastor? Salamandra, É fantástico. O ser humano é fantástico, né? Em todos os seus aspectos, e a mente. Eu sou apaixonado pelo sistema nervoso, pela mente, porque é fantástico, é fantástico. é mesmo. E Val, não se preocupe, você não é sozinha nisso, viu? Eu também já desci redondinho, como dizer a irmã, mas não era bebendo, não. Acabei Já, bagunçando um pouquinho aí, algum já se tempo da minha apaixonou vida. também, né, Leila? Já, botei ali o pé na ladeira, mas, graças a Deus, Deus é bom, me resgatou. É, o bicho Então, danado é paixão, né? Por isso que a gente é precisa, de verdade. fato, cuidar para sempre racionalizar quando a emoção toma conta, né? Ouvir a Veja, voz de paixão Deus, é uma né? emoção forte. E emoção é, é, a palavra que eu quis dizer, é, a palavra não é essa, mas é motivado pelos hormônios, Sim, descargas hormonais. E eu sempre digo que hormônio não pensa, escraviza, verdade. É a nível fisiológico, né? é fisiológico. Pronto, Salamandra, querida, pode falar. É que o assunto é contagioso. Boa noite a todos mais uma vez. Realmente é um tema que dá pano para manga, né, pastor Ivo e Leila, Regina e os demais. É muita coisa. Eu tenho um professor que ele dizia assim, ele é neurocientista, é neurocirurgião, né? A gente está junto há uns 10 anos trabalhando na área de pesquisa, e ele, assim, sempre foi um defensor da paixão em si. E ele sempre dizia assim, a paixão pode durar, como o pastor Ivo falou, de 12 a 48 meses, ou seja, 4 anos.
Aí, quando chega até lá, se conseguir chegar até lá, e desmorona tudo de uma vez. É tipo fogo de palha, né? Pega fogo tudo e vamos embora. E não se pensa em nada, como a irmã Val falou aí, tipo, você fica cego, né? Você fica cego, raciocínio zerou. Você não pensa em mais nada. Quer aquilo, é meio um pouco de possessividade, né? Eu acho. Você quer se apossar daquilo e aquilo que é a realidade, o resto, é, ninguém se preocupa, não se enxerga mais nada, né? Como vocês falaram. Nem filho, nem casa, nada. Aquilo que importa, você parece que está literalmente enfeitiçado, né? Então, você segue aquela carreira bom, quem está solteiro, pode ser que a paixão terminada vire uma grande amizade e o amor vai nascendo daí, né? A partir daí. Mas, em geral, não é sempre assim. É certo que realmente tudo começa por uma atração, né? Como vocês já citaram também. Atração, afinidades, né? Tudo depende daquelas conversas, uma amizade mais duradoura, mais profunda, e daí podem surgir N tipo de sentimento. Mas realmente, se a pessoa não acorda para a vida, não enxerga nada, como a irmã Val falou, não quer saber de nada, a pessoa vem aconselhar, vem alertar, não consegue, é como se você tivesse literalmente drogado. Não adianta você discutir com drogado, não fume esse cocaína, não faça, não aconteça, não consegue absorver, ele está anestesiado com aquela situação, né? E ela não vê realmente nada mais do que aquilo e acabou. Então, Olha, até cair a ficha, né, como a gente brinca, é, vai chão, e muitas emoções já aconteceram, né, muitas coisas. a senhora Fale, usou uma pastor. expressão interessante, drogado, né? A ocitocina e a vasopressina, ela tem esse efeito. Ela tem esse efeito. Uhum, A resultante dela é um isso. prazer além do normal. Uhum. Ela provoca o prazer, né? É Por um vício, né? exemplo, é um vício e é viciante, de fato. Sim, E sim. aí você vê as pessoas apaixonadas obsessivamente, porque passa a ser uma obsessão, né? E Sim. quando é obsessão, você tem um pensamento único, um pensamento intrusivo, você não consegue se livrar daquilo. E, vamos dizer, ali é o seu Eldorado, né? Aí você fica nessa situação escravo, escravo. E aí você vê, às vezes, os crimes que acontecem quando a pessoa descobre que está envolvida nessa paixão louca e ela termina, consegue ter, assim, uma luz de racional, vamos dizer assim, ela tira, termina. O outro vai à loucura, porque ele perde a fonte de prazer, né? E aí ele mata, e se mata, né? Porque ele está nessa obsessão louca, desesperada, à base de hormônios. Aliás, todos nós somos seres hormonais, né? Não, nós precisamos de Sim, hormônio, né? eles são necessários na medida correta, né, pastor? Que diga às nossas doutoras aí da nutrição, né? É verdade. E outra coisa, é por isso que o crime é passional, justamente passional, né, do termo Uhum. paixão, né? Ali do latim nesse aspecto, porque literalmente a pessoa está sob o efeito da paixão ao cometer Isso. aquele crime. E é de posse mesmo, o sentimento de É. possessão. E eu sempre falo assim que para o relacionamento funcionar, quem sou eu aqui na fila do pão, como a gente brinca, não casada, mas eu sou psicóloga, né? E estou me especializando em terapia de família e casal. Então, uma coisa que eu aprendi bem e tenho percebido é o tripé, que tem atração física, afinidade e afetividade. Porque se a Uhum. gente tem atração física e afinidade, mas não tem afetividade, como é que vai dar certo isso, né? As pessoas se encontram ali na questão física, tem até assuntos em comuns, mas elas não têm afeto, não têm carinho, né? Não tem aquele cuidado, não vai dar certo, né? Se tem afinidade e afetividade, mas não tem atração física, então é meu amigo, porque eu não tenho como casar com alguém que eu não tenho atração física, não é Exatamente. mesmo?
Uhum. E se eu tenho aqui a atração física e a afetividade, mas eu tenho atração física e afetividade, mas eu não tenho afinidade, como é que a gente vai convergir para o mesmo caminho? Né? Vamos. Andarão dois juntos se ambos não estiverem de acordo? Pois é, exatamente. Então, esse tripé, eu acho ele extremamente didático nesse aspecto. Afinidade, atração física e afetividade, tudo em equilíbrio. E aí o relacionamento se sustenta. É bom a gente passa na vida, né, nas experiências, cai, mas aí quando a gente cai e pede a Deus que nos dê sabedoria, a gente consegue se levantar e agora ter nova perspectiva, né? Eu mesmo tenho super fé que agora eu vou acertar, em nome de Jesus. Mas E estou aqui para assertiva, né? aprender isso. Como amiga? Vai ser mais assertiva a sua escolha, né? Primeiro Deus escolher de preferência, né? Porque quando Deus escolhe, as coisas são bem diferentes. Geralmente Com a gente sempre certeza. julga assim, tipo, é da igreja, tá na igreja, então tá tudo certo, é o melhor de todos, é o cara. E necessariamente não é assim que funciona, né? O fato de estar na igreja não implica em ser a pessoa adequada, implica que ele está na igreja, mas não que é um cristão realmente conforme o coração de Deus, um praticante, né? Um homem que tem que amar primeiro a Deus, depois você. Se não for nessa linha, né? Se não for dessa forma, esquece, porque a coisa pode desandar. E esse processo aí dentro do relacionamento na conjugalidade, ele é multifatorial, né? Ele é multifatorial. Ele apresenta aí esse tripé que é importantíssimo, é da sistêmica, né? Então, isso é importante. Mesmo que está na igreja, como diz aí a doutora Salamandra, não significa estou na igreja, mas tem vários fatores, vários fatores. Precisamos olhar o É, equilíbrio, tem que precisamos estar olhar em tanta Cristo, né, pastor? está em Cristo. Mesmo estando em Cristo, eu preciso olhar vários fatores, né? Vários fatores. Porque mesmo Amém. olhando vários fatores, ainda teremos um caminho difícil em alguns momentos. O relacionamento homem e mulher é o mais difícil de todos. Ô, bichinho difícil. Eu bem sei dos casais que atendo constantemente. Ô, coisa É verdade. difícil. É um Pastor, mistério, né? Como diz. Eu fico perguntando, quando eu estou aqui atendendo, eu fico ouvindo a história e eu fico pensando, meu Deus, há poucos dias estavam, eu te amo, você é a coisa fofa, você é linda, e agora é um bicho de sete cabeças. Que foi que aconteceu? Verdade. Que oscilação é essa, né? Gente, é muito assunto, assim, nós temos... Nossa, família é muito bom, né? Falar de família é muito legal, interessante. E é porque, querendo ou não, aqui nós somos seres, né, relacionais. Então, sempre vai ser um assunto de grande interesse. E, assim, pelo menos que comove, né? Alguns vão fugir por até mecanismos de defesa, mas quem está aqui até agora, né, nós agradecemos e entendemos que você está aí, mesmo desse outro lado, né, escondidinho assim, meio que protegidinho, sem aparecer, mas se você está aí até agora, isso tem feito sentido, né? O pastor Benildo até apareceu aqui, ó. Se o pastor Estou Benildo admirado tiver, com ele está aí. né, alguma contribuição aí, vocês também, né, como líderes de Deus, assim, Deus encaminhando vocês no cuidar das ovelhinhas, sabe que essa parte de família, né, pastor? complicada. É a parte. Mas olha, dispensa. Assim, o que o pastor apresentou foi formidável, graças a Deus. E os comentários adicionais aí enriqueceram mais ainda. E realmente, a parte familiar, eu já estou completei 35 anos, né, de casado. Então, realmente, tem que ter essa parte da paixão, mas acima de tudo, o amor, né? O amor. Porque se não tiver amor, pronto, tudo vai por água abaixo.
Então, tendo amor, a gente suporta, a gente supera, né? A gente enfrenta os obstáculos que tem. Quando se fala de casal, tem os obstáculos, tem as dificuldades. Não existe família perfeita, não existe lar perfeito, mas pode ser um lar feliz, né? Mas foi muito, muito interessante, viu, pastor Ivo, a sua palestra, voltado para os jovens, e esse complemento aí com relação a paixão e amor que eu não sei se vai ser estudado no próximo capítulo. Tá no próximo. Aqui no meu livro está como se fosse um outro capítulo, né? É uma continuação, amor e paixão. É Exato. porque está sendo estudado por sessão. Aí por isso acaba ficando assim um bloco de muitos assuntos. E a necessidade de ser assim, dado continuidade, né? Para a gente poder realmente expandir, né, a orientação. Leila, Oi. eu ia acrescentar só uma coisinha que o pastor Benildo falou, o pastor Ivo falou. Eu acho interessante. A gente, quando é solteiro, a gente acha que o principal é o casar. Nossa, vou casar? Ah, que maravilha, é uma super conquista. O problema não é casar, é o de menos, é permanecer casado. Concorda, pastor Ivo? A parte mais difícil Perdão, não é o casar. A parte mais difícil, né? Muitas vezes a gente, como solteiro, acha que o principal é casar. Nossa, vou casar. Ah, parece que resolveu tudo na vida. O problema não é casar, é permanecer casado. Existe Esse um é o detalhe, essa é a existe, questão. existe um Casar tá ditado, fácil. doutora. Existe um ditado que diz assim: é fácil casar, difícil permanecer casado, né? Aí que tá, exatamente. É isso que eu quero dizer. Verdade. Inclusive, eu quero fazer aqui uma proposta, diante do que Sandrinha falou, até do que a gente falou assim, da continuidade. Eu acho, nesse aspecto, até pela experiência, se o pastor Benildo puder, por exemplo, na próxima semana, pastor Benildo, o senhor dá continuidade nesse tema, Aí essa parte seria. aqui, do amor, do amor, deixa eu só ver aqui o tema certinho, né? Aqui, ó, paixão e amor cego, a gente já falou bastante da paixão, essa parte que é importante até para a gente. Eu não sou a única solteira aqui, não, acho, né? Que eu acho, sei lá, vai que. Mas, enfim, vocês podem chamar outras pessoas aí para aprender, né? Até para a gente fazer escolhas assertivas. É como Salamandra falou, não é só casar, não, gente. A gente tem que casar, mas é ter Deus. Eu penso assim, hoje, depois de tudo que me aconteceu, eu penso que a gente tem que ter Deus. E aí, o pastor falou, claro, né? Tem que ter Deus e outras coisas, mas é fato. Mas se a gente hoje, entendendo a importância do Espírito Santo, né? Como nosso conselheiro, como nosso amigo, vou falar por experiência própria. Inclusive, ouvindo aqui as mensagens do pastor Ivo, anterior mesmo à questão relacionada a esse livro, Mente, Caráter e Personalidade, aquela mensagem que o senhor trouxe, pastor Ivo, sobre meditar, nossa, para mim, assim, ela não saiu da minha cabeça. O senhor falou do bom pastor, né? O senhor é meu pastor. E aquilo me fez uma grande diferença. Eu tomei uma decisão muito importante na minha vida nesse quesito, inclusive, né? De ordem emocional e sentimental, se a gente pode dizer assim, a partir dali. Então, acho tão importante esses encontros que nos fortalecem. E a importância, né, de deixar o Espírito Santo nos guiar, porque a gente tende a querer fazer por nossa própria conta. Então, por isso que eu pedi assim, a continuidade, até um servo de Deus. Nós somos servos de Deus, mas eu digo assim, eu tenho muito respeito pelos ungidos do Senhor, os pastores. Eu aprendi isso muito bem com a minha mãe e com meu pai, com a palavra. E aí, se o senhor puder, nossa, seria assim, bem legal, né? Vocês casam, né? Assim, Deus deu a autoridade de vocês de fazer uma bênção sobre o casamento. Eu acho isso muito forte, uma responsabilidade, um privilégio grande. Ele já aceitou, ele já aceitou. Tranquilo. Agora, olha, eu estava vendo aqui alguns tópicos, subtópicos. A juventude precisava ouvir isso aqui, viu? Assim, todos nós precisamos ouvir, né? Mas a juventude, assim, também.
Seria interessante, porque tem muitas coisas interessantes aqui nos subtópicos. Pois é, até uma oportunidade para a gente sair convidando, gente. Vamos convidar nossos justamente. amigos. Convidar e quem não puder, repassar, né? Reproduzir para outros, compartilhar. E aí, de todo jeito, Porque, os jovens ouvir, principalmente os jovens que estão querendo, né? Estão ó, namorando, querem esse, casar, usa justamente, o esse tema. subtópico, não brincar com corações. Isso aqui é uma coisa muito séria, seríssima, Defraudação, né, não é? pastor? É. Uhum. Então, aqui entra também essa questão do namoro, do julgo desigual, entra também um pouco nisso aqui. Então, assim, eu acho que é muito interessante. Vai ser bom. Além disso, viu, pastor Benildo? Sim, Claro que nós deveríamos ter os jovens, mas caso eles não venham, mas pelo menos nós vamos aprender um pouco aí com o senhor de poder ajudar, né? é, Ser um agente multiplicador. é Um agente verdade. multiplicador. É. Mesmo que não Verdade. tenhamos os jovens, mas estamos aprendendo para poder ajudar e ter um melhor direcionamento e lidar um pouco com a nossa juventude quando, Verdade. né? Quando for requisitado a aconselhar, né, pastor? Exatamente. Isso E mesmo. agora que o pastor Ivo tem uma série de adolescentes aí, hein, pastor? Estão se preparando para, olha aí, ó. Ei, pastor, Pastor em breve está batizando e fazendo o casamento desses meninos, hein? Oh, meu pai do céu. amém. Se Ô, prepara. salamandra. No dicionário deles, eu conversei com eles. Vocês conhecem outras palavras? Eu brinquei com eles. Como assim? Vamos pensar aqui. Vocês usaram essa palavra aqui. Vá tomar lá naquele local, né? Vamos ver se a gente consegue substituir